Quando a gente é jovem, a gente sonha com coisas bonitas. Eu sonhava com um casamento, filhos, uma casa pequena, com cortinas feitas por mim mesma. Eu era romântica, dessas que choravam vendo casamento em novela, que colecionava revistas com vestidos brancos e sonhava com a entrada triunfal na igreja. Eu me chamava Dolores e naquela época, com 18 anos, eu tinha olhos que brilhavam por qualquer promessa de amor. Foi assim que conheci o Osmar. Osmar era desses homens que falam baixo, mas quando falam, a gente escuta. Trabalhava com o pai no depósito de materiais de construção e gostava de passar o fim de tarde sentado na calçada, enrolando cigarro e olhando o movimento da rua. Era mais velho que eu, 7 anos, e quando me olhou pela primeira vez, eu senti que o mundo tinha parado. Não demorou muito para ele começar a me rondar, elogiar meus vestidos, perguntar se eu gostava de música ou de dançar. E eu, besta e apaixonada, respondia com o coração nas mãos. Minha mãe, Dona Yolanda, era bonita, sabe? Daquelas mulheres que, mesmo depois dos 50, ainda chamava a atenção quando passava. Ela tinha um olhar muito firme, falava com a voz mansa, mas o olhar dela era daqueles que cortavam. Cresci tentando agradar minha mãe. Meu pai morreu cedo e ela criou eu e meus 2 irmãos com mão de ferro e coração escondido. Não era dada com carinho, mas também nunca nos deixou faltar nada. Ela não gostava muito do Osmar. Dizia que ele era quieto demais, misterioso demais, mas quando ele pediu minha mão, ela concordou. Disse que, se eu achava que ele era o homem certo, que fosse feliz. Nos casamos numa igrejinha branca, com buquê de rosas brancas e vestido alugado. A festa foi no quintal da casa da minha mãe, com bolo de 2 andares feito por uma prima e dança até tarde da noite. Naquele dia, eu jurei que seria feliz até o fim da vida. Não sabia que o fim da vida vinha tão cedo. Nos primeiros anos foi tudo calmo. Eu engravidei do nosso primeiro filho, o Tiago, e 2 anos depois veio a Mariana. Osmar era bom pai, presente, levava os 2 para o parque aos domingos e contava histórias antes de dormir. Trabalhava muito, saía cedo e voltava tarde, mas sempre me beijava quando chegava, perguntava do meu dia e me ajudava com a louça quando via que eu estava cansada. Minha mãe, já viúva e com os filhos crescidos, vinha sempre nos visitar. Ajudava com as crianças, trazia sopa, dava conselhos. Eu achava que ela vinha por amor, por saudade. Não imaginei que o que ela queria era roubar o que eu tinha construído. Eu comecei a notar as coisas devagar. Primeiro foram os olhares, aquele jeito estranho como ela encarava Osmar quando ele chegava do trabalho. Depois, as conversas baixas entre os 2, sempre com um riso contido, como quem compartilha um segredo. Mas eu dizia para mim mesma que era coisa da minha cabeça. Minha mãe era minha mãe. E Osmar era meu marido. Era impossível, era impensável. Teve um dia que o Tiago caiu da bicicleta e ralou o joelho. Eu estava sozinha em casa com ele, limpando o machucado, quando percebi que Osmar demorava demais para voltar. Liguei no celular dele, chamou até cair na caixa postal. Liguei de novo, nada. Naquela noite, ele chegou suado, com a camisa manchada, e disse que o pneu do carro tinha furado. A história fazia sentido, mas os olhos dele fugiram dos meus e eu senti uma fisgada no peito. Uma fisgada que eu tentei ignorar, como a gente ignora as pequenas dores achando que vão passar. Comecei a perceber que minha mãe ligava muito quando Osmar não estava em casa, e quando ele chegava, ela aparecia meia hora depois com qualquer desculpa. Trazer um bolo, devolver uma travessa, pegar uma blusa esquecida, e ele.
Ele parecia sempre feliz em vê-la. Os olhos dele, que antes me buscavam, agora pareciam procurar outra coisa. Um dia, eu saí mais cedo do trabalho. Resolvi passar na casa da minha mãe para levar umas frutas. Entrei sem bater, como sempre fiz, e o que eu vi ali, meu coração parou. Osmar estava sentado na sala dela, de costas para mim, rindo. Minha mãe estava em pé, servindo café, com um vestido que eu tinha dado a ela meses antes. Era um vestido bonito, azul claro, que ela dizia que era formal demais para usar em casa. Ela usava agora. E quando colocou o café na mão dele, passou os dedos pela mão dele, como quem acaricia, ele não afastou. Eles não me viram. Eu saí como entrei, em silêncio, mas com o coração aos pedaços. Não era prova de nada, não era beijo, nem cama. Mas era suficiente para eu entender. Naquela noite, eu não dormi. Esperei Osmar entrar no quarto, se deitar. Fiquei olhando ele deitado, respirando como se fosse inocente. Quis gritar, quis sacudi-lo, quis perguntar com todas as forças do meu corpo por quê. Mas eu não fiz nada. Eu engoli. Dias se passaram e eu comecei a observar. A cada gesto, a cada visita da minha mãe, a cada sorriso que trocavam, eu anotava tudo na memória, como quem coleciona provas. Minha raiva crescia, mas junto com ela crescia uma tristeza que eu não sabia nomear. Eu fui criada para aceitar. A minha geração não aprendeu a confrontar. A gente aprende a engolir o choro, a fingir que não viu, a manter a casa de pé, mas tinha algo em mim que começava a quebrar. A confirmação veio numa quinta-feira. Eu tinha saído para buscar a Mariana no ensaio da escola, e quando voltei, o Tiago me disse que a vovó tinha vindo trazer um livro para o pai. Só que ele disse que ela não tocou a campainha, usou a chave reserva e que ela ficou trancada no quarto com o papai por muito tempo. Tiago tinha 8 anos. Ele não entendia nada, mas me olhava com aqueles olhos grandes, como quem sentia que tinha algo errado, mesmo sem saber o quê. Naquela noite, eu sentei na varanda com um caderno no colo e comecei a escrever. Escrevi tudo o que tinha visto, tudo o que sentia. Cada frase doía, como se eu estivesse arrancando ela de dentro de mim com pinça. Eu precisava colocar para fora. E foi ali que eu entendi que aquilo tudo ia mudar. Eu não sabia como ainda, mas eu não ia continuar sorrindo na frente das visitas e chorando no banheiro. Eu era mulher, eu era mãe, e eu merecia mais do que isso. Na manhã seguinte, eu chamei minha mãe para tomar café comigo. Osmar já tinha saído. Ela veio, sentou como se nada estivesse acontecendo. Eu servi o café, coloquei os pães na mesa, e antes de qualquer palavra sair da boca dela, eu olhei firme e perguntei: "Você ama ele?" Ela não respondeu de imediato. Baixou os olhos, pegou o café e então disse: "Você não entenderia." Naquele momento, eu soube que tinha perdido os dois. Meu marido, minha mãe. Eles se escolheram e eu era só o detalhe esquecido na ponta da mesa. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu de forma definitiva. Não era só a dor da traição, era a vergonha, a sensação de ter sido feita de tola, de ter sido ridicularizada por quem devia me proteger. Minha própria mãe. O homem que prometeu me amar. Os dois. E eu ali, com uma xícara de café na mão e um mundo desmoronando dentro do peito. Ela não disse mais nada. Terminou o café em silêncio, como se a minha dor fosse um ruído incômodo que ela preferia ignorar. E quando se levantou e pegou a bolsa, disse apenas: "Espero que um dia você entenda." E saiu como se tivesse me deixado uma flor na mesa e não uma ferida aberta. Naquela noite, eu não chorei, nem gritei, nem arrumei as malas.
Eu fiquei em silêncio. O tipo de silêncio que pesa, que paralisa. O tipo de silêncio que prepara. Porque eu sabia que, se eu fosse gritar, não seria apenas para eles ouvirem, seria para o mundo. E eu não queria escândalo. Eu queria justiça, eu queria equilíbrio. E mais do que isso, eu queria entender por que diabos eu ainda sentia saudade do homem que tinha me destruído. Osmar chegou como sempre. Colocou as chaves no balcão, me deu um beijo na testa e perguntou como tinha sido meu dia. Ele tinha a cara de pau de continuar o teatro, como se tudo estivesse normal, como se eu ainda fosse a mesma mulher que ele jurava amar. Eu respondi com calma. Disse que tinha conversado com minha mãe, que ela me contara tudo. Eu olhei nos olhos dele. Não tinha mais medo. Eu queria ver a reação. Osmar ficou em silêncio por uns bons segundos. Depois baixou a cabeça. Não tentou negar. Não inventou desculpas. Apenas disse: aconteceu e eu não sei o que fazer com isso. Eu ri. Ri com aquele tipo de riso que sai rasgando a garganta. Porque não era uma simples traição. Era com a mulher que me deu a luz. Com a mulher que cuidou de mim quando eu era bebê. E o homem que dormia na minha cama, que fez 2 filhos comigo, agora dividia segredos, toques e sabe-se lá mais o que com a minha mãe. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Na semana seguinte, ele se mudou. Disse que precisava pensar, que ia ficar uns tempos fora e eu não impedi. Também não fiz escândalo. Eu apenas respirei fundo e comecei a reorganizar a casa. Tirei os porta-retratos da sala, guardei as fotos do casamento numa caixa. Lavei os lençóis 3 vezes até sentir que o cheiro dele tinha desaparecido. E comecei, aos poucos, a reconstruir algo que eu não sabia mais nomear. Talvez fosse minha dignidade. Talvez fosse minha liberdade. Meus filhos estranharam a mudança. Eu decidi contar apenas o necessário, que o pai tinha feito algo imperdoável, que ele precisava ficar um tempo fora. Não quis envenenar as crianças. Eles eram pequenos demais para entender o tipo de veneno que corria agora na minha família. Mas nem tudo eu consegui esconder. Mariana perguntou por que a vovó não vinha mais. Tiago sentiu falta do pai nas noites de filme. E eu, entre um jantar e outro, engolia a culpa como se fosse parte da refeição. A verdade é que eu também sentia falta. Não da traição, não da mentira, mas da rotina, do cheiro do café dele pela manhã, do som das chaves balançando, da risada baixa quando via futebol. A gente se apega até nas ausências. A gente se acostuma até com o que dói. E isso eu fui descobrindo aos poucos. A verdade é que eu também sentia falta. Não da traição, não da mentira, mas da rotina, do cheiro do café dele pela manhã, do som das chaves balançando, da risada baixa quando via futebol. A gente se apega até nas ausências. A gente se acostuma até com o que dói. E isso eu fui descobrindo aos poucos. 2 meses se passaram. Osmar me ligou dizendo que queria conversar. Disse que se arrependeu, que não sabia como tinha deixado a situação chegar naquele ponto, que estava perdido, confuso, mas que me amava. Eu ouvi tudo em silêncio. E quando ele terminou, eu apenas perguntei: e minha mãe? Ele ficou mudo? Eu desliguei. Minha mãe também tentou contato, mandou bilhetes, pediu para conversar. Disse que não era como eu estava imaginando. Mas o que mais me doía era que ela não negava, não pedia perdão. Ela queria que eu entendesse, como se fosse natural, como se o amor justificasse tudo, mas não justificava. O amor, quando machuca os outros, vira egoísmo, vira doença. Um dia saí com as crianças e encontrei Osmar na praça.
Ele estava sentado no banco sozinho, com o olhar perdido. Tiago correu até ele e o abraçou com força. Mariana também. Eu fiquei parada, observando. E por um segundo, por um único segundo, eu senti pena. Mas passou, porque ele olhou para mim com uma culpa tão silenciosa que eu entendi. Ele sabia que tinha quebrado algo que nunca mais se consertaria. Depois disso, decidi fazer algo por mim. Voltei a estudar, me matriculei num curso de costura, depois de culinária. Conheci outras mulheres, fiz amizades, descobri que eu ainda podia viver. Comecei a vender bolos. Os pedidos aumentaram. Fiz cartões, criei um nome, Doces Dolores. Foi a primeira vez que coloquei meu nome em algo só meu. Não o nome do casamento, nem da família. O meu nome. Com o tempo, Osmar começou a aparecer mais por causa das crianças. Levava no parque, buscava na escola. Eu impus limites. Não entrava na casa, não tomava café, apenas os filhos. Ele respeitava. Nunca mais tocou no assunto. Eu sabia que ele tentava voltar para a vida dele, que minha mãe seguia sozinha, isolada até da família, porque meus irmãos cortaram contato. Mas eu não desejava mal, só queria distância. A dor foi virando cicatriz. Às vezes ardia, como em dias de chuva. Às vezes sangrava, como nas datas especiais. Mas aos poucos, eu fui aprendendo a olhar para mim com menos culpa. Eu tinha sido traída, sim, mas não derrotada. Eu ainda era mulher, mãe, profissional, forte, e ninguém podia tirar isso de mim. E é engraçado como o tempo ajeita as coisas, não apaga, mas ajeita. Quando Mariana fez 10 anos, pediu para que o pai fosse na festinha. Eu deixei. Ele chegou com um presente, ficou por pouco tempo, me olhou com um sorriso sem jeito, como quem ainda carrega um mundo de arrependimentos. Eu retribuí o sorriso, não por ele, mas por mim, porque eu estava em paz. A traição da minha mãe foi mais difícil de superar, ainda é. Não existe uma fórmula para curar essa quebra. Ela tentou reaparecer anos depois, quando ficou doente, me procurou, disse que não tinha ninguém, que sentia saudade dos netos. Eu fui até ela, levei comida, cuidei, mas sem amor, sem aquela entrega cega de antes. Eu fazia porque era o certo, não por afeição. Ela percebeu e chorou. Disse que entendia, que não esperava perdão. E eu acreditei. Hoje, com 67 anos, eu olho para trás e penso que tudo o que vivi me moldou. Me partiu, sim, mas também me refez. Eu não sou mais a Dolores que sonhava com vestidos brancos e promessas eternas. Eu sou outra, com mais rugas, mais silêncios, mas também com mais verdade e principalmente com amor próprio, que foi a coisa mais difícil que aprendi. Porque, no fim das contas, a gente só sobrevive quando entende que ninguém tem o direito de arrancar da gente aquilo que somos. Nem um marido, nem uma mãe, nem ninguém. Mas não pense que esse processo foi linear. Houve recaídas, momentos em que eu me perguntava se tinha sido dura demais. Noites em que acordava e no silêncio do quarto minha mente traía meu coração. Revivia memórias boas com o Osmar. As brincadeiras nas viagens, o jeito que ele penteava o cabelo depois do banho, as vezes que me defendeu em brigas familiares. Eu me lembrava disso com uma mistura de saudade e revolta, como se meu próprio corpo se recusasse a odiá-lo por completo. Lidar com a minha mãe foi ainda mais complexo. Tive que enfrentar reuniões de família em que a ausência dela se tornava um assunto delicado. Tios e tias perguntavam por que ela não aparecia mais. Meus irmãos, que também cortaram contato, me procuravam para desabafar, para entender. Eles me pediam explicações que eu já não tinha mais forças para repetir. E muitas vezes eu me escondia atrás de um sorriso amargo, dizendo
que preferia não tocar no assunto. Houve um dia, em especial, que me marcou profundamente. Eu estava vendendo bolos numa feira artesanal da cidade. Era uma manhã fria de outono e eu usava um casaco de lã que costurei com minhas próprias mãos. O cheiro de canela e baunilha tomava conta do estande. Eu conversava com uma senhora simpática quando, de repente, vi minha mãe caminhando na calçada do outro lado da rua. Estava mais magra, o cabelo preso com um desleixo, uma sacola pendurada no braço. Nossos olhos se encontraram por um breve segundo. Ela parou, hesitou, mas não atravessou. Seguiu em frente, e eu continuei sorrindo para essa cliente, como se meu coração não tivesse acabado de despencar dentro do peito. Não chorei naquele dia, mas quando cheguei em casa, sentei no chão da cozinha e encostei as costas no armário. Fiquei ali, em silêncio, com os olhos fixos no teto. Não sei quanto tempo passou. Só me lembro de sentir que, mesmo depois de tudo, ela ainda era minha mãe. E isso doía mais do que qualquer traição. O tempo foi passando, como sempre passa, e com ele vieram transformações. Meus filhos cresceram, Tiago entrou no ensino médio, começou a jogar futebol, fez amigos, Mariana virou uma pequena artista, adorava pintar e colar figurinhas nos cadernos. E eu, entre uma fornada de biscoitos e outra, me dedicava a viver um dia de cada vez. Uma tarde, enquanto organizava fotos antigas num baú de madeira, encontrei uma carta do Osmar. Não estava selada. Era manuscrita, com aquela letra torta que ele tinha desde os tempos de escola. Dizia que sentia minha falta, que se arrependia todos os dias, que entendia minha decisão, mas que queria, de alguma forma, reconstruir uma amizade por nós, pelos filhos, por tudo que já fomos. Reler aquilo mexeu comigo. Parte de mim queria rasgar a carta e jogar no lixo. Outra parte queria responder, não com palavras, mas com uma atitude de coragem. Então, naquele fim de semana, pedi para que ele viesse à minha casa para conversarmos, sem as crianças, só nós dois. Ele chegou de roupa simples, o cabelo um pouco mais grisalho, os olhos com aquele brilho apagado de quem carrega culpas que nunca mais somem. Sentou-se na varanda, como fazia antigamente. Eu trouxe um chá. Ficamos um tempo em silêncio. Depois, ele começou a falar, contou como se sentiu perdido depois que saiu de casa. Disse que minha mãe tinha ido morar em outro estado, que o relacionamento entre eles não durou mais que 2 meses, que aquilo nunca foi amor, que foi carência, loucura, fraqueza. Ele usou todas as palavras que pôde encontrar para tentar explicar o inexplicável. Eu ouvi tudo sem interromper. Em outro tempo, talvez eu tivesse jogado o chá na cara dele, mas naquele momento eu só sentia pena. Pena do homem que perdeu tudo por uma estupidez. E acima disso, sentia orgulho de mim, porque eu ainda estava de pé, mais firme do que nunca. Quando ele terminou de falar, respirei fundo e disse apenas: eu perdoo você, mas não quero você de volta, nem como amigo, nem como homem, só como pai dos meus filhos. Ele chorou. Chorou como uma criança. E eu permiti, porque até o arrependimento precisa de espaço para existir. Nos meses seguintes, nossas interações foram pontuais. Escola, médicos, aniversários, nada mais. E foi nessa nova fase da minha vida que conheci Cláudio. Cláudio era viúvo, morava no bairro vizinho, tinha mãos calejadas de tanto trabalhar com madeira. Nos conhecemos num curso de jardinagem. Ele fazia vasos artesanais e queria aprender a plantar orquídeas. Eu achei graça na forma tímida como ele me ofereceu um café. Ele parecia um menino, embora tivesse cabelos brancos
e uma voz grossa. Nos tornamos amigos primeiro. Íamos juntos a feiras, dividíamos receitas, trocávamos histórias. Cláudio era diferente. Ele ouvia com atenção, ria dos meus causos e nunca, jamais tentou invadir meu espaço. Ele respeitava meus silêncios. Um dia, enquanto regávamos um pequeno canteiro que plantamos juntos, ele segurou minha mão. Foi um gesto leve, mas carregado de significado. Ele não disse nada. Só olhou nos meus olhos, como quem perguntava sem palavras se podia estar ali, ao meu lado, e eu, pela primeira vez em muito tempo, disse sim, sem medo. Estar com Cláudio me ensinou que o amor não precisa ser fogueira. Pode ser lareira, pode ser calor que aquece aos poucos. Não existe prazo para recomeçar. Não existe idade certa para encontrar alguém que nos faça sentir vivos de novo. Claro que tive receios. Minhas cicatrizes não sumiram. Ainda há noites em que sonho com a traição, em que acordo assustada. Mas Cláudio entende. Ele segura minha mão sem perguntar nada. Ele apenas fica. Hoje, quando olho para minha história, vejo mais do que uma mulher traída. Vejo uma mulher que renasceu, que transformou a dor em força, que se reconstruiu com farinha, açúcar, cadernos velhos e amizades verdadeiras. Vejo alguém que aprendeu a viver para si, sem pedir desculpas por existir. Eu não sei onde minha mãe está agora, ou se pensa em mim, mas aprendi a desejar que ela esteja em paz, porque eu escolhi estar em paz também. Escolhi seguir em frente, sem carregar o peso dos erros alheios. E, principalmente, escolhi ser feliz, mesmo que a vida tenha tentado me convencer do contrário. E é assim que sigo, com as mãos cheias de histórias, o coração leve e os pés firmes no chão. Porque a vida é mesmo isso, uma mistura de tragédias e bênçãos. E cabe a nós escolher qual parte queremos carregar. A vida ao lado de Cláudio me trouxe um tipo de calma que eu nem sabia que existia. Não era aquela euforia de quando a gente se apaixona pela primeira vez. Não era um conto de fadas. Era diferente. Era paz. E depois de tudo que eu tinha vivido, a paz era um luxo que eu não sabia que podia ter de novo. Ele me ajudava no que podia, mas nunca invadia o meu espaço. Não tentava consertar minhas dores, nem apagar o passado. Ele só ficava, presente, atento, gentil. Às vezes, só isso já é mais do que o suficiente. Com o tempo, os filhos também se afeiçoaram a ele. Tiago o admirava, porque Cláudio era bom com ferramentas, fazia concertos, sabia falar de coisas de homem, como ele dizia. Mariana adorava plantar flores com ele. Eles desenvolveram uma relação bonita, tranquila, sem esforço. E isso, para mim, valia ouro. Osmar seguiu tentando se redimir à sua maneira. Pagava pensão, mandava presentes nos aniversários, pedia para ver as crianças com frequência. Eu nunca impedi. Nunca joguei os filhos contra ele. Eles mesmos foram entendendo aos poucos. Foram escolhendo a distância por conta própria, sem que eu dissesse uma palavra. Teve um Natal em que Mariana recebeu um presente do pai, uma boneca cara, daquelas que falam e se mexem. Mas ela olhou para mim, segurando a boneca no colo, e disse: "Mãe, você acha que ele acha que pode comprar meu amor?" Aquilo me partiu. Não pelo que ela disse, mas por ver que, mesmo tão pequena, ela já tinha compreendido o que muitos adultos não conseguem. Naquele mesmo Natal, Cláudio fez uma ceia linda para a gente. Eu ajudei, claro, mas ele insistiu em cozinhar o prato principal, peru recheado com farofa de banana. A casa ficou com cheiro de comida boa e carinho. A mesa simples, com vela, guardanapos de pano e aquele silêncio que só a felicidade de verdade consegue provocar.
Não era extravagante, mas era completo. Pela primeira vez em muitos anos, eu senti que aquele lugar era meu de novo. Houve um dia, meses depois, em que minha mãe tentou entrar em contato comigo. Foi pelo correio. Uma carta. Papel amarelado, letra tremida. Ela dizia estar morando com uma prima distante em Minas Gerais, que estava doente e que queria me ver antes de morrer. Eu li aquela carta 1, 2, 3 vezes. Dobrei com cuidado e coloquei na gaveta. Não chorei. Não liguei de volta. Não escrevi resposta. Naquela noite, fui até o jardim, sentei na rede e fiquei olhando o céu escuro. Cláudio chegou devagar, me cobriu com uma manta e se sentou ao meu lado. Ficamos ali por horas, sem trocar palavras. Ele sabia. Não perguntei o que ele achava, nem precisava. Seu silêncio era resposta suficiente. A presença dele dizia: você não precisa fazer nada que não queira, nem por culpa, nem por obrigação. Algumas semanas depois, minha mãe faleceu. Fiquei sabendo por uma ligação da tal prima. Fui ao velório. Levei flores. Não falei com ninguém. Só fiquei ali em pé, olhando o caixão por alguns minutos. Senti um nó no estômago, uma sensação estranha de perda e alívio misturados. Fiz uma oração baixinha, pedi perdão por não poder perdoar totalmente e fui embora. Nunca contei para os meus filhos sobre a carta, nem sobre o velório. Achei que não precisavam carregar essa parte da história. Tem dores que são só nossas, e tudo bem deixar assim. O tempo, esse velho teimoso, seguiu caminhando. Tiago terminou a escola, começou a trabalhar numa oficina mecânica. Mariana entrou na faculdade de artes. E eu voltei a estudar. Sim, com 64 anos nas costas, sentei na carteira de novo. Fiz um curso de confeitaria profissional. Queria aprender mais, me reinventar, vender meus doces com orgulho, abrir meu pequeno negócio, me sentir dona de mim. Cláudio me apoiou em tudo. Ficava até tarde provando receitas, me ajudava a fazer as entregas, desenhava as etiquetas dos potes. Nunca reclamou de nada. Ele só queria me ver feliz. Às vezes, eu olhava para ele e pensava: como a vida foi capaz de me tirar tanto e depois me dar isso? Não era fácil lidar com essa dualidade, com essa constante lembrança de onde vim e onde cheguei. As cicatrizes não desapareceram. Ainda havia momentos de insegurança, pesadelos ocasionais, dores antigas que latejavam em dias frios, mas eu aprendi a conviver com elas como quem convive com uma tatuagem que já não dói. Ela está ali, faz parte de mim, mas não me define mais. Um dia, Mariana chegou em casa com os olhos brilhando. Tinha feito uma exposição na faculdade com quadros que representavam nossa história. Um deles era só tons escuros e um traço dourado no meio. Quando perguntei o que era, ela respondeu: é você, mãe. No meio do caos, você foi a luz. E eu chorei como uma menina, porque ouvir aquilo da própria filha é o tipo de redenção que nenhuma religião pode oferecer. Já Tiago, mesmo mais fechado, também dava sinais do seu afeto. Numa conversa despretensiosa, ele me disse: mãe, você é a mulher mais forte que eu conheço. E um dia quero me casar com alguém que tenha pelo menos metade da sua coragem. Foi ali que percebi que, mesmo sem querer, mesmo sem planejar, eu estava criando adultos conscientes, empáticos, fortes. Isso, para mim, era o maior troféu. Eu não procurava felicidade. Procurava sentido. E encontrei. Não nos grandes feitos, não nas respostas que nunca vieram, mas nas pequenas coisas. No cheiro do café de manhã, na flor que nasce no quintal, no abraço inesperado dos filhos, no silêncio compartilhado com Cláudio. Hoje, aos 67 anos,
Eu olho para trás e não vejo uma história de traição. Vejo uma jornada de renascimento, de descobertas, de força. E não me arrependo de ter vivido tudo que vivi, nem mesmo o pior. Porque foi isso que me fez quem eu sou. E se eu puder deixar um conselho a quem estiver ouvindo, nunca pense que é tarde demais para recomeçar. Nunca aceite menos do que o respeito que você merece. E, principalmente, nunca permita que a dor dos outros apague a sua luz. Eu não escolhi ser traída, mas escolhi o que fazer com isso. E escolhi viver, inteira, com tudo o que sou, com cada ruga, cada lembrança, cada superação. E ainda tem história para contar, porque, apesar de tudo, eu continuo aqui, viva, forte e pronta para ser feliz quantas vezes for preciso. Aos poucos, comecei a me sentir leve de novo. Não era felicidade como a gente vê nos filmes, aquela coisa estourando de fogos e sorrisos brilhantes. Era um tipo de contentamento silencioso, um bem-estar que vinha sem precisar de motivo, só existia e isso me bastava. Cláudio e eu decidimos fazer uma pequena viagem para o interior, só nós dois. Um lugar tranquilo, com montanhas ao fundo, cheiro de lenha queimando no ar e o silêncio que a cidade grande rouba da gente. Ficamos num chalé simples, com varanda de madeira e uma rede velha que rangia quando a gente balançava. Numa das noites, sentamos na varanda com cobertores e vinho barato. Ele me olhou com aquele jeito calmo e disse: "Você sabe que eu te amo, né?" Eu balancei a cabeça e sorri. Não precisei responder. Era óbvio. Não precisava ser dito, mas era bonito de ouvir. Ali, sob aquele céu cheio de estrelas, eu entendi que amor de verdade é quando a pessoa não tenta te mudar, quando ela abraça teus medos, tuas falhas, tuas memórias ruins, e mesmo assim escolhe ficar. Cláudio não veio me salvar. Ele veio caminhar comigo. E isso é muito mais bonito do que qualquer resgate. Depois da viagem, decidi abrir uma pequena loja de doces no bairro. Era um sonho antigo, mas que eu tinha enterrado com o tempo, achando que não era mais para mim. Achei um ponto aconchegante, pintei as paredes com tons suaves, coloquei cortinas de renda, prateleiras de madeira e um balcão de vidro cheio de sonhos, bolos e biscoitos. Dei o nome de Delicadezas da Dona Isa. No começo, achei que ninguém fosse aparecer, mas os vizinhos foram chegando, experimentando, indicando. Crianças vinham depois da escola, com moedinhas nas mãos, escolhendo balas como se fossem diamantes. As senhoras do bairro vinham para tomar café e conversar. E eu, que achei que meu mundo tinha encolhido depois da traição, vi ele se expandir de novo, com cheiro de açúcar e risadas leves. Mariana me ajudava nos fins de semana. Tiago cuidava das redes sociais da loja. Sim, ele fez até perfil no Instagram. Me ensinou a tirar fotos dos doces, escrever legendas bonitinhas. Eu ria daquilo, achando graça, e agradecia por dentro a vida ter me dado tanto, mesmo depois de tudo. Mas, como a vida nunca é linha reta, teve um dia em que eu cruzei com Osmar. Estava no mercado, empurrando de um carrinho, escolhendo farinha, e lá estava ele, parado no corredor, com uma expressão que misturava surpresa, vergonha e um quê de arrependimento. Ele veio até mim devagar. Estava mais velho, o cabelo mais ralo, os olhos menos brilhantes. Me cumprimentou com um oi baixinho. Respondi com um aceno e continuei andando. Mas ele me seguiu. Perguntou como eu estava. Disse que tinha escutado da nossa loja, que ficou feliz por mim. Eu parei, olhei para ele e disse: "Estou bem, finalmente." Ele assentiu com a cabeça, como se tivesse entendido mais do que as palavras disseram.
Então falou: Você parece diferente, mas você. Naquele momento, percebi que sim, eu era outra. Não aquela mulher que ele destruiu com mentiras e traições, mas alguém que sobreviveu a isso e virou outra coisa, algo mais forte, mais bonito, mais inteiro. Ele se ofereceu para tomar um café. Recusei. Agradeci pela preocupação e disse que não precisava mais conversar. O passado já tinha sido enterrado e não era justo com ninguém desenterrar aquilo de novo. Ele entendeu, não insistiu. Se despediu encolhido e foi embora. E eu segui escolhendo minha farinha. Às vezes, a verdadeira vingança não é o grito, a briga, o escândalo. Às vezes é o silêncio, a paz, a sua vida andando para frente enquanto o outro continua parado no mesmo lugar. Alguns dias depois, Tiago chegou em casa com os olhos brilhando. Tinha pedido a namorada em casamento, uma moça doce, gentil, que estudava pedagogia. Me abraçou forte e disse: Mãe, quero que você faça o bolo. E eu chorei de novo, porque naquele pedido tinha mais do que um convite, tinha orgulho, tinha confiança, tinha amor. Já Mariana estava se formando. Na colação, ela subiu ao palco e no discurso mencionou meu nome. Disse: Se hoje eu acredito em recomeços, é porque vi minha mãe fazer isso todos os dias, mesmo quando parecia impossível. E eu chorei mais uma vez, de emoção, de gratidão. Eu sempre me perguntei se meus filhos sairiam feridos da história que tiveram, se as cicatrizes que carregamos os transformariam em adultos frios, desconfiados, amargos, mas não, eles cresceram amorosos, justos, com o coração inteiro, e isso para mim foi o maior milagre. Certa noite, depois que a loja fechou, sentei no balcão com uma xícara de chá. Cláudio chegou com um rádio antigo, colocou uma música suave e me tirou para dançar. Rimos como dois adolescentes. Meus pés doíam do dia inteiro em pé, mas ali, girando devagar pela cozinha com ele, eu senti que tudo fazia sentido. A vida me levou pelo caminho mais torto, me empurrou para o fundo do poço, me quebrou em pedaços, mas também me mostrou que sempre dá para colar tudo de novo, de outro jeito, com outras formas, e que a nova versão, mesmo com marcas, pode ser ainda mais bonita que a original. Hoje, quando olho minha história, não sinto vergonha nem tristeza. Sinto orgulho por não ter me deixado definhar, por ter transformado dor em força, por ter aprendido a amar a mim mesma primeiro e depois por ter permitido ser amada de verdade com tudo que vinha junto. A mulher que começou essa história é diferente da que a está terminando. Aquela era frágil, insegura, cheia de medo. Esta aqui é firme, serena e carrega nos olhos uma certeza, a de que nenhuma traição é grande o bastante para nos impedir de florescer de novo. O tempo passou como sempre passa, e quando percebi, os cabelos já estavam todos brancos, as mãos mais enrugadas e o passo um pouco mais lento, mas o coração, o coração! Ele batia mais tranquilo do que nunca. A loja seguia de pé, com o mesmo cheiro de açúcar e afeto que eu plantei desde o primeiro dia. Agora quem cuidava mais era a Mariana, que decidiu largar o antigo emprego e se dedicar ao lugar comigo. Ela dizia que ali se sentia viva, perto das memórias, perto de mim e Tiago, casado, pai de um menino lindo que carregava os olhos do avô, daquele que ele quase esqueceu um dia, mas que aprendeu a perdoar em silêncio, sem nunca mais precisar encostar. Um sábado desses, sentei na cadeira de balanço que fica na frente da loja, com o avental ainda amarrado na cintura. Estava cansada, mas satisfeita. Uma criança passou de bicicleta e gritou: "Oi, Dona Isa!" Eu acenei e pensei o quanto a vida se renova
mesmo depois de tanta dor. Cláudio estava dentro da loja, colocando os pães de mel nas embalagens. Ele cantava baixinho uma música antiga, dessas que embalam memórias esquecidas. Eu fiquei só observando, sorrindo. Aquele homem que apareceu no momento em que eu mais duvidei de tudo, continuava ali, firme, presente, silenciosamente amoroso. Não tínhamos casado no papel. Nunca achei que precisasse. O amor verdadeiro não exige carimbo. Ele se prova nos detalhes. Em quem te cobre quando você dorme no sofá, em quem te escuta quando você tem um pesadelo, em quem segura tua mão sem motivo, só para dizer, tô aqui. Teve uma noite, daquelas bem frias, em que choveu muito. A rua ficou silenciosa e a luz piscava lá fora. Fui até o quartinho dos fundos da loja, onde guardamos umas coisas antigas, e encontrei uma caixa com fotos velhas, de mim e do Osmar, de minha mãe, das crianças pequenas. Fiquei ali, em silêncio, folheando tudo. Em uma das fotos, minha mãe segurava Mariana bebê. Ela sorria, um sorriso cheio de vida. Era difícil olhar aquilo e não lembrar do que ela fez, mas ao mesmo tempo, ali estava uma mulher que foi minha mãe, que em algum momento cuidou de mim, que errou, que caiu, que se perdeu. Eu respirei fundo e fechei os olhos. Sussurrei um "eu te perdoo" no vazio da sala e deixei a foto de lado. O perdão, descobri, é como um cobertor velho. Não resolve o frio, mas aquece o suficiente para você seguir. E eu queria seguir, não para esquecer, mas para não me prender. Não queria ser estátua de dor. Queria ser rio. Na manhã seguinte, preparei um bolo diferente. Um que minha mãe fazia quando eu era menina. Coloquei na vitrine com uma plaquinha: receita de infância. Quando uma senhora perguntou o sabor, eu sorri e disse: tem gosto de lembrança boa. Cláudio entendeu sem que eu dissesse nada. Ele sempre entendeu. À noite, ele me deu um beijo na testa e disse: é bonito ver você em paz. E era. Eu estava em paz. Com tudo, com meu passado, com as perdas, com os traumas. Eu não precisava mais carregar aquele peso. Eu havia transformado ele em raiz. Depois de um tempo, Tiago me trouxe um presente. Era uma moldura de madeira com uma frase escrita à mão: a força de uma mulher não está em nunca cair, mas em como ela se levanta. Ele disse que queria que eu colocasse na loja, perto do balcão. Eu coloquei. Ficou ali, ao lado das rosquinhas, como um lembrete diário de tudo que fui e tudo que virei. Mariana também me surpreendeu. Em um domingo, ela me levou até um salão da igreja do bairro, dizendo que tinha uma homenagem. Quando chegamos, estava cheio de gente. Alunas dela, vizinhos, amigos. Ela pegou o microfone e disse: hoje homenageamos uma mulher que me ensinou o que é resistir, que fez do caos um lar e da tristeza um impulso. Essa é minha mãe, minha melhor parte. Eu chorei. Não de dor, como tantas vezes antes, mas de orgulho, de amor. Cada palavra que ouvi naquele dia me costurava por dentro. Era como se, enfim, todas as partes soltas da minha alma encontrassem lugar. Eu não era mais pedaço. Era inteiro, e inteiro pode doer, sim, mas também pode brilhar. Naquele mesmo mês, recebi uma carta, escrita à mão. A letra era tremida, insegura, era do Osmar. Ele dizia que estava doente, que não tinha mais muito tempo e que queria apenas me agradecer, não pelo perdão. E ele sabia que talvez eu nunca tivesse dado de verdade, mas por ter sido, um dia, sua casa. Ele terminou dizendo: você sempre foi maior do que eu mereci. Não respondi. Achei que não precisava, mas dentro de mim, uma parte se aquietou, e só isso já bastava. Hoje, enquanto escrevo esta história,
Escuto Mariana na cozinha, preparando pão de queijo. O neto de Tiago corre pela sala com um carrinho de brinquedo e Cláudio dorme na poltrona com o jornal no colo. Lá fora, o céu começa a escurecer, prenúncio de chuva, e eu só penso: eu venci. Venci a dor, a traição, a solidão. Venci sem precisar pisar em ninguém, sem precisar gritar. Venci no silêncio do recomeço, no amor que resistiu, na paz que floresceu. E se você me perguntar se faria tudo de novo, eu diria não. Mas se me perguntasse se valeu a pena ter sobrevivido a tudo isso, ah, minha criança, eu diria que sim. Cada lágrima, cada noite em claro, cada cicatriz, porque foi tudo isso que me fez ser quem sou hoje.